Salmo 57, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra manifeste a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma. Despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra manifeste a sua glória. Amém. O Salmo 57 é um salmo que foi escrito por Davi no momento em que ele estava fugindo do rei Saul. Ele já havia sido ungido rei e ele estava prestes, em algum momento, Deus já havia tirado o reino de Saul e por isso Saul tinha inveja dele, porque Davi havia sido levantado como um guerreiro muito próspero, muito abençoado, muito poderoso, que fazia inveja a Saul. E por causa disso, Saul começa a perseguir a Davi. E Davi, embora tivesse tido várias oportunidades de matar Saul e se livrar desse inimigo, ele, por causa do temor que ele tinha do Senhor, por saber que Saul era um homem que havia sido ungido como rei pelo Senhor, ele decidiu não colocar as mãos em Saul. E por causa disso ele começa a fugir. E nesse momento ele está numa caverna chamada Adulão, caverna de Adulão, fugindo de Saul. E ele está com medo, ele está desesperado, ele está cercado, fugindo mesmo. E aqui a gente vê a maneira como ele encontra de buscar a Deus e como a sua oração traz paz para ele. Nesse texto hoje eu queria falar com vocês a respeito de algumas coisas. Primeira, é a necessidade que Davi tinha de salvação. Segundo, eu vou mostrar para vocês a fonte da salvação que Davi encontrou. Depois, como essa salvação se manifesta. E por último, como essa salvação que Davi encontrou em Deus trouxe esperança para ele. Então, a necessidade da salvação, a fonte da salvação, a manifestação da salvação e a esperança da salvação. Espero que isso te ajude a lembrar e ajude a entender o que nós vamos falar hoje. Davi precisava de uma resposta de Deus. Ele estava com medo, ele estava fugindo do seu inimigo. Ele estava fugindo de algumas coisas. Ele diz lá no comecinho que ele está fugindo das calamidades. No versículo 1 ele diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Que calamidades Davi estava sofrendo? Talvez não só a perseguição de Saul, mas coisas na sua vida pessoal. Talvez uma tragédia que ele estivesse passando, decepções que ele tivesse tido contra pessoas. E isso acontece com a gente também. As calamidades são coisas que não são programadas na nossa vida, que cada um de nós está sujeito. As intempéries da vida, as dificuldades da vida, os acidentes, aquelas coisas que a gente não está esperando, as surpresas que a gente passa na vida. E ele diz o seguinte: Deus, tem misericórdia de mim. E ele repete: tem misericórdia de mim. Sabe, se a gente vai escrever uma carta e a gente quer ressaltar alguma coisa, o que a gente faz? A gente coloca numa fonte grande, a gente coloca em negrito, itálico, deixa colorido, alguma coisa para chamar a atenção, não é isso? No hebraico, eles não fazem isso. No hebraico, eles repetem.
A repetição no hebraico dá o sentimento de intensidade. Então, quando Davi fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ele está enfatizando a necessidade que ele tem que o Senhor se manifeste com misericórdia na sua vida. Ele diz, em ti a minha alma se refugia, e à sombra das suas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Ele busca o Senhor, ele clama ao Deus Todo-Poderoso, para que ele opere misericórdia na sua vida, e guarde a sua vida de todo mal. Ele busca em Deus a resposta para esse tempo de calamidade. Não importa qual a calamidade pela qual você está passando. A resposta para você é buscar o Senhor, é depender do Senhor, é olhar para Ele. A gente vai ver daqui a pouco que Davi tinha várias qualidades e vários recursos às suas mãos que garantiam para ele uma vitória sobre Saul. Mas ele vai buscar em Deus a resposta que ele precisa. Ele também está vulnerável e suscetível a perigos e ataques. A gente vê lá no verso 4, diz assim, acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Aqui a gente vê o seguinte, que Davi estava vulnerável e estava sendo cercado por inimigos de fato que queriam destruir a sua vida, fisicamente, matá-lo de verdade. Mas ele também diz que a espada afiada é a língua deles. Davi estava sendo vítima de injúrias, difamações, de calúnias. Estavam falando mal de Davi. Isso nos afeta da mesma forma que uma afronta física. Muitas vezes nós aqui não estamos passando por uma afronta física. Não tem ninguém tentando matar fisicamente a gente. Mas estão tentando matar a nossa reputação, o nosso caráter, a nossa identidade. Falando mal de nós. Se levantando contra nós. Trazendo calúnias contra nossas vidas. E para esse tipo de problema, Davi também busca no Senhor a resposta e a salvação que ele precisa. Ele também está cercado de ciladas e emboscadas. No verso 6 diz, armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nelas. Ou seja, por onde ele andava, havia ciladas, emboscadas, tentativas de derrubar, de destruir Davi. E essas são as coisas que estão cercando Davi, que estão impedindo que ele esteja pleno. É isso que está causando medo e está fazendo com que ele fuja, se proteja dentro de uma caverna. E a gente vai ver como Davi encontra a salvação de Deus. Eu não sei você, mas se eu fosse Davi, a minha oração nessa hora ia ser bem diferente da que Davi estava fazendo. Eu ia orar assim, Deus, está vendo esses inimigos aí? Mata todo mundo, destrói todo mundo, acaba com todo mundo, porque eu sou teu servo. O Senhor prometeu que ia cuidar de mim, então acaba com esse povo. Deus me traz livramento, abre as portas, prospera a minha vida. Sou só eu ou você oraria assim também? Mas Davi nos ensina uma maneira diferente de orar. Porque ele estava mais focado no Senhor do que nos seus inimigos. Se a gente for entender e procurar entender o que Davi tinha de recursos para que ele não precisasse ter medo, a gente ia ver o seguinte, que Davi não esperava, ou não dependia, ou não confiava no seu vigor. Quando Davi escreveu esse salmo, ele devia ter por volta de 20 ou 30 anos, alguns anos depois dele ter derrubado Golias. Ele estava no auge do seu vigor, da sua força física, no auge da sua fama como um grande guerreiro, como a gente vai ver daqui a pouco, no auge de grandes vitórias que ele tinha alcançado. Saul não seria páreo para ele se ele decidisse lutar de igual para igual com Saul. Mas porque ele temia o Senhor, ele se absteve de agir no seu próprio braço. Então ele não confiava na sua força, no seu vigor, na sua estratégia. Davi era um homem experiente, um guerreiro com muita experiência. A gente vê lá em 1 Samuel 18:7, um dos momentos que causaram muita inveja para Saul. Diz assim, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Para todo mundo, Davi era 10 vezes mais poderoso que Saul. Todas as batalhas que Davi
lutou, ele venceu. E venceu de goleada. Ele sabia lutar, ele era um homem experiente, um homem poderoso, era um general muito capaz, com muita experiência, mas ele não dependia, ele não se amparava na sua própria força. Ele não esperava que a sua libertação ocorresse através do seu próprio braço. E aqui ele vai deixar então que o Senhor faça a obra na sua vida. Davi também tinha um exército muito grande. Em 1 Samuel 22, fala sobre esse momento em que Davi está nessa caverna de Adulão. E eu vou ler para você. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, o lugar onde ele está agora. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Naquela caverna tinha 400 homens que não tinham nada a perder. Gente que estava endividada, perdida, abatida. Gente que estava disposta a fazer qualquer coisa para se levantar. E com um general como Davi, Saul não teria condição de resistir. Então, Davi tinha um grande exército a seu dispor. Mais para frente, esse número cresce para 600 homens. Era um grande exército. Mas mesmo com tudo isso, Davi não dependia de si mesmo. Não colocava a sua esperança naquilo que ele tinha, na sua força, na sua habilidade, no seu vigor, no seu exército. Ele decide colocar isso nas mãos do Senhor. Então, em que Davi esperava? Davi esperava na misericórdia de Deus. Como eu já li no verso 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em ti a minha alma se refugia. Embora ele estivesse numa caverna, ele de fato estava refugiado no Senhor. Ele estava seguro debaixo das asas do Senhor. As asas do Senhor representam aquela galinha que põe os seus pintinhos debaixo das suas asas para proteção. De modo que o sol vai proteger os seus pintinhos, porque a galinha vai tomar o sol em primeiro lugar. Se alguém vier atacar os seus pintinhos, a galinha vai sofrer o dano em primeiro lugar. Essa é a imagem que Davi está passando. Que ele sabe que o seu Deus o colocou debaixo das suas asas para o proteger, para o guardar. Então ele podia esperar no Senhor. Ele clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor. Eu vou ficar aqui, Deus, até que passem as calamidades. Eu não vou sair desse lugar de segurança, porque o Senhor é quem me protege. Se eu sair desse lugar, eu vou estar vulnerável. Mas enquanto eu estiver debaixo das suas asas, nada pode me tocar. E o Senhor está falando isso para nós hoje. Nós não precisamos e nós não podemos lutar as lutas pelas nossas forças só. O Senhor quer que a gente esteja guardado e amparado por Ele. Ele quer que a gente se aninhe debaixo das suas asas, onde há proteção, há consolo, há cuidado do Senhor. Nada vai nos atingir porque nós estamos guardados debaixo das suas asas. Davi também confiava na resposta de Deus ao seu clamor. Ele diz no verso 3: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Ele tem convicção que Deus vai mandar a misericórdia e a sua fidelidade sobre a vida dele. Que Deus vai auxiliá-lo. Que Deus é aquele que tudo executa. E quantas vezes a gente se coloca, se sente tão vulnerável, se sente tão exposto, em vez de crer que o Senhor é aquele que nos cobre, que nos guarda, que manda a sua fidelidade e a sua graça sobre a nossa vida. Irmãos, nós estamos guardados pelo Senhor. Nós não precisamos ter medo de nada. Pode parecer loucura dizer isso, mas o Senhor nos cobre, nos guarda, nos protege. Nós estamos guardados. E nós precisamos nos lembrar que a sua graça e misericórdia estão sobre nós. Davi também dependia do poder do Deus Altíssimo. Eu não sei se você reparou quantas vezes nesse texto a ideia de um lugar alto aparece. Ele fala sobre o Deus Altíssimo, que do céu manda a sua provisão.
que a sua glória está acima de todas as coisas, acima das nuvens. O fato de Deus ser um Deus altíssimo significa que Ele vê tudo antes de todo mundo, que Ele está num poder de autoridade muito superior ao nosso, que para Ele não existe nada que Ele não saiba. Deus está acima do tempo, Ele está acima de todas as coisas. Ele conhece o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro. Ele sabe de onde vêm os nossos inimigos. Ele sabe de toda a cilada que foi colocada no nosso caminho. E por causa disso, porque Ele está acima de todas as coisas, nós podemos descansar nele. Se a luta está aqui no nível da terra, o Senhor está num outro patamar. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, Ele fala: Pai nosso que está nos céus. O lugar do Senhor é um lugar alto e sublime. E de lá Ele consegue enxergar todas as coisas, ver a nossa vida e cuidar da gente, e se antecipar de qualquer coisa que possa acontecer conosco. Davi, então, depende do Altíssimo, do Deus Altíssimo. O verso 2 diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. No verso 3 ele diz: Ele dos céus envia o seu auxílio e me livra. O Salmo 57:10 também diz: pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Você consegue imaginar o tamanho da grandeza da fidelidade do Senhor, da misericórdia dele? Pensa que Davi tinha poucos recursos, poucas metáforas para usar. E o que ele usa é a distância da terra até os céus. Imagina o que é isso de grande, gente. É isso que Davi está falando. Olha, a sua misericórdia, Deus, se eleva até as alturas, até os céus. É isso que nós temos à nossa disposição, gente. E por último, ele se depende e ele confia na manifestação da glória de Deus. E aqui é que eu acho que esse salmo tem o seu momento mais importante. No verso 5 e também depois no verso 11, ele diz assim: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra manifeste a tua glória." Lembra que eu falei para você agora há pouco que eu oraria diferente, ia pedir para Deus acabar com meus inimigos, me livrar de todo mal? Se você olhar com cuidado esse salmo, a única oração que Davi faz é essa. A única coisa que ele pede para Deus de verdade é isso: Senhor, manifeste, seja exaltado acima dos céus, e em toda a terra manifeste a tua glória. É como se ele estivesse falando o seguinte: Deus, se o Senhor se manifestar, eu não preciso de mais nada. Se o Senhor mostrar a tua glória, nada mais vai ser um problema para mim. Porque o Senhor manifestando a sua glória, o Senhor vai mostrar a tua bondade, vai mostrar o teu poder, a tua justiça, a tua graça, a tua misericórdia. E é isso que o Senhor quer que a gente busque dele, gente. Vivermos para a glória de Deus, vivermos a glória de Deus, entendermos o poder e a grandeza da glória de Deus, transforma a nossa vida, tira de nós o medo, tira de nós a ansiedade. Porque a glória de Deus é um reflexo do seu caráter, da sua justiça, da sua fidelidade. Deus não volta atrás. Deus não se esquece das suas promessas. Deus não se intimida com qualquer situação. Deus é maior do que qualquer situação. Então, se a glória de Deus se manifesta, isso vai trazer esperança para o meu coração, porque eu estou vendo esses atributos da parte de Deus. E quando ele fala isso, ele continua dizendo no verso seguinte, no verso 6, aí ele se lembra do momento que ele está passando, ele fala: Deus, manifesta a tua glória aí, mostra para as pessoas o teu poder, mostra quem o Senhor é. E aí ele volta para si, para a situação que ele está vivendo, e diz o seguinte: armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, e abriram cova diante de mim, mas esses mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Sabe, nesse momento, Davi começa a ter esperança. Você percebe a mudança aqui no teor? E aqui os versos 6 e 7, para mim, durante um tempo, foram meio que contraditórios, ou difíceis de entender. Porque num momento ele fala assim: a minha alma está abatida. E em seguida ele fala: o meu coração está firme. Para nós, que muitas vezes confundem alma com coração,
a gente precisa entender o que esse texto está falando. A alma, que ele está dizendo aqui, a palavra que traduz alma, também traduz ser vivente, ou pessoa. Em vários lugares na Bíblia, você vai ver no Velho Testamento, essa palavra hebraica traduzida por alma, mas também por seres viventes. Isso significa o seguinte, você pode traduzir por pessoa. É como se Davi estivesse falando assim, Deus, eu estou abatido, mas o meu coração está firme. E o que a gente aprende com isso? Que nós estamos suscetíveis a emoções que nos abatem, que nos entristecem, que nos trazem medo, que nos trazem aflição. Mas no nosso íntimo, o nosso coração, o lugar aonde nós tomamos as decisões, aonde a nossa fé está plantada, aonde o nosso espírito fala com o Senhor, está firme. Porque ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o Senhor. O nosso coração está firmado em Deus. Os nossos olhos, nós não dependemos daquilo que vemos, daquilo que sentimos, ou das circunstâncias, porque o nosso Deus não muda. O nosso coração está firmado no Senhor. Então, se você está se sentindo abatido, triste, desanimado, frio, talvez não sinta mais aquele mover de Deus na sua vida, por causa do abatimento da vida, das lutas que você está passando. A gente falou na célula que parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, não é isso? Mas saiba que quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós estamos fortalecidos. Porque o nosso homem interior, o nosso coração fica firmado no Senhor. E é isso que vai nos ajudar a permanecer de pé. Então Davi, em vez de pedir para que Deus acabe com os seus inimigos, ele simplesmente fala assim, Deus, manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder. Manifesta, Senhor, aquilo que o Senhor é. Isso me fez lembrar de uma frase de Santo Agostinho que diz assim, a verdade é como um leão. Ela não precisa que ninguém a defenda. Basta deixá-la solta que ela vai defender a si mesma. Você não precisa defender um leão. O leão é tão poderoso que quando você deixa ele solto, ele se defende a si mesmo. E Davi está falando isso, Deus, eu não preciso ficar defendendo o Senhor. Mostra quem o Senhor é. Mostra quem o Senhor é. Manifesta a tua glória. E quando o Senhor manifestar a sua glória, tudo vai ser transformado. Quando eu enxergar a tua glória, o meu coração vai ser transformado. Eu vou poder crer num Deus que atua, um Deus que age em nosso favor, que livra a gente dos nossos pecados, que livra a gente das nossas perseguições, das dificuldades pelas quais passamos. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. E quando Davi faz essa oração e fala, Senhor, honra, seja exaltado sobre todas as coisas, a gente vê que a sua esperança é transformada. Ele recebe uma nova esperança e leva ele para visualizar a sua vida fora da caverna. A gente vê o seguinte, no verso 8, diz assim, desperta a minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. O que ele está falando? Deus, eu vou louvar o teu nome. Eu vou louvar o Senhor, eu vou falar com o Senhor, eu vou falar daquilo que o Senhor tem feito. Eu vou falar dos teus feitos. No verso 9 diz, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Davi já está se vendo fora, falando daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Ele já se considerava um homem vitorioso. Ele sabia que o seu inimigo ia ser derrotado pela sua força? Não, pelo seu Deus, porque o seu Deus ia se manifestar, ia manifestar a sua glória. E quando ele olha para a glória do Senhor, ele responde com louvor e adoração. Quando a gente olha para quem Deus é, a nossa resposta só pode ser, eu vou louvar o teu nome, porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é diferente de todos os outros, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E isso, gente, a gente entender essa verdade, transforma a nossa vida. Transforma a maneira como a gente enxerga a segunda-feira. A segunda-feira não precisa ser um dia de peso, de tristeza, de abatimento, porque você vai ter que ir para o seu trabalho, encarar a vida. Não. A segunda-feira pode ser um dia em que você vai falar assim, hoje eu vou louvar meu Deus, eu vou render graças ao meu Deus, vou manifestar a glória do Senhor por onde eu estiver. Porque eu o conheço, eu sei quem Ele é.
porque Ele está nos céus, nos altos céus, que a sua misericórdia se levanta até as nuvens. E quando Ele está por cima de tudo isso, toda a terra é alcançada pela sua glória. E quando eu estou enxergando essas coisas, a minha vida é transformada. Eu recebo esperança, alegria e paz. Então, o que nós precisamos buscar é a glória do Senhor. Porque na glória do Senhor, na manifestação do seu caráter, do seu poder, nós somos alcançados e somos supridos de tudo que precisamos. Quando Jesus, eu falei agora há pouco, quando Jesus ensinou seus discípulos a orarem, a gente falou isso algumas semanas atrás, ele começa dizendo: Pai nosso que está nos céus. Se Deus, por um lado, é Pai, Ele também é o Todo-Poderoso. E ele termina essa oração dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor tem o poder, o reino e a glória. A glória significa poder. Glória significa peso de autoridade, importância. O quanto Deus é poderoso. A glória de Deus mostra quem Ele é, o seu poder. A glória pertence ao Senhor. O poder pertence ao Senhor. E o reino pertence ao Senhor. Entender essa verdade nos ajuda a ter esperança na nossa vida. E saber que os nossos inimigos vão ser derrotados. Que as dificuldades, as calamidades, as ciladas, os medos, os pavores, as injustiças, as calúnias vão ser vencidas pelo poder do Senhor. E para terminar, eu quero te dizer o seguinte, que talvez quando você pensa em glória de Deus, pareça alguma coisa distante e subjetiva, etérea, mas Deus deu um jeito de transformar a sua glória em algo palpável. Em algo palpável, que nós podemos tocar e ver com os nossos olhos. Foi isso que João falou a respeito de Jesus. Em João, capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo que estava com Deus na criação, que é o próprio Cristo, Jesus, nosso Senhor, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A oração de Davi foi respondida aqui: Deus, manifesta a tua glória. E Deus respondeu a sua oração, mandando Jesus, para que todos pudessem ver a glória de Deus. É nele, em Jesus, que nós temos a esperança. É Ele que nos dá vida. É Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o justo juiz, que há de fazer com que todas as coisas sejam colocadas no lugar. João disse que nós podíamos ver a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Em Colossenses também, diz que, no Colossenses 1,15 diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olhar para Jesus é que vai trazer para nós a dimensão do poder, da glória, da graça, do amor do nosso Deus. Jesus é a exata expressão do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus se humilhou, se vestiu de humanidade, habitou entre nós, morreu a morte de cruz, para que nós pudéssemos ter acesso à glória de Deus, à presença do Senhor. Então, no momento de crise, no momento de dificuldade, de medo, de fuga, Davi ora para que a glória do Senhor se manifestasse. E ele termina esse salmo desse jeito: Senhor, se exaltado acima de todas as coisas, em toda a glória, em toda a terra, manifeste a tua glória. Nós precisamos buscar a glória de Deus na nossa vida. E buscar que a glória do Senhor se manifeste por onde a gente estiver. Porque isso vai transformar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. Vai trazer esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Você está com medo? Tem alguma coisa te trazendo inquietação? Você está preocupado com o futuro? Está preocupado com uma enfermidade, com uma cirurgia que você vai fazer? Está preocupado com o seu trabalho? Está preocupado com os seus filhos? Com o seu casamento? A resposta não é depender do seu vigor, não é depender da sua experiência,
não a depender dos seus recursos, mas a resposta para cada uma dessas dificuldades e lutas é olhar para o Senhor e clamar para que a glória do Senhor se manifeste, para que Ele derrame a sua glória. E a glória do Senhor é a vida de Jesus em nós. Olhar para Jesus, para a sua bondade, para a sua graça, pela maneira como Ele se entregou, é que nos traz esperança e que pode transformar a nossa vida, pode fazer com que a gente olhe para o futuro com alegria. Nós precisamos conhecer mais de Jesus. Se você está com medo, se você está preocupado, é porque falta buscar em Jesus o consolo para essa necessidade. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a resposta para nós.